Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Daniela Miroró, esse é o canal Entre Páginas e agora a gente tá num ambientezinho diferente. Agosto e setembro no Nordeste venta muito e é gostosinho esse ventinho que passa. Agora as flores estão paradas, mas o vento tá do nada, ele aparece e vai-se embora. Essa é a quarta vez que eu tento gravar esse vídeo porque por duas vezes foi meus cachorros que atrapalhou e a outra foi a câmera que caiu porque deu um ventão aqui. E aí vamos para a quarta tentativa. Hoje eu vim falar com vocês sobre esse livro aqui, O Vermelho e o Negro de Stendhal. Esse livro foi escrito entre 1830 e 1831 e publicado em 1831. Sob o pseudônimo de Stendhal, a gente conhece dois romances bem conhecidos, que é a redundância, O Vermelho e o Negro e a Cartucho de Parma. O Stendhal, que na verdade é um pseudônimo de Marie-Henri Belle, foi um oficial do exército napoleônico. E aí, nesses dois livros que citei, ele mostra o quanto ele gostava de Napoleão, porque os personagens principais são apaixonados por Napoleão. Nesse, que eu não li o outro, não posso fazer comparação, nesse, o personagem principal é Julien Sorel, um menino de origem humilde, apaixonado por Napoleão, que sonha em ascender socialmente. Só que ele usa meios, no caso, ele usa a igreja para ascender, e no meio disso tudo ele se mete em alguns problemas. O nome vermelho e negro, segundo vi alguns vídeos, porque eu não me recordo se está dizendo no livro, não. Vermelho faz analogia ao exército e o negro faz analogia à igreja, no caso da batina. Quando Stendhal escreve esse livro, ele escreve na intenção de criticar tanto as instituições religiosas quanto a hipocrisia da sociedade da época. Falando sobre o livro, vai ter alguns spoilers, gente. Se você não gosta de spoiler, infelizmente esse vídeo não é para você. Mas se você olhou o início, chegou aqui pela capa do vídeo, não é inscrito, considere se inscrever no meu canal, curte, deixa um emoji aí se você resolver sair. Mas se não, eu agradeço se você ficar até o fim. Bom, eu vou falar, como eu fiz no último vídeo, eu vou fazer as relações que o Julien tem dentro desse livro. Nós temos aqui alguns personagens. É a senhora e o senhor de Renal. Nós temos a igreja, eu vou citar a igreja como os muitos personagens que vão surgir. Nós temos meio que um inimigo do senhor de Renal, que é o senhor Valenor. Aí depois nós vamos ter um abade. Eu acho que é abade que fala. O abade Pirade, que é uma pessoa que ajuda o nosso personagem principal, o Julien. Depois entra na história o Marquês e a Marquesa de Lamour, com sua filha Matilde. E aí nós vamos, do final, nós vamos para o início de novo. Mas deixa eu falar só da minha experiência com a leitura do livro, antes de entrar nesses personagens. Eu vou dividir esse livro em três partes, só para vocês entenderem mais ou menos o que acontece. Ele tem 648 páginas. Eu comecei a ler na edição da Príncipes, que a tradução também é muito boa. No entanto, eu senti necessidade de um apoio na leitura, que é as notas que dá. Não que na editora Príncipes não tivesse nota, mas aqui tem mais. Aqui tem uma cronologia e tudo mais. Então, eu preferi dar continuidade a leitura nesse livro aqui. Por quê? Inicialmente, eu senti que a leitura fluiu bem rapidão. Foi uma leitura... Não há palavras rebuscadas, a tradução é muito boa, mas eu senti que a leitura não fluiu tanto depois das 100 e pouquinhas páginas. Aí, quando foi já na terceira parte, estou dividindo o livro em três, mais ou menos 200, né? Então, lá para a página 400 e lá vai fumaça, eu fiquei sabendo que esse livro, como o Stendhal, ele era um leitor ávido das crônicas judiciárias da época. Esse livro, o nosso personagem principal o que aconteceu com o nosso personagem principal aconteceu de fato com um cara chamado Antoine, e eu acho que pronuncia Antoine, então eu vou chamar ele de Antoine, ou de Antônio, porque eu acho que é Antônio. Então, aconteceu com o Antônio. Ele era de classe baixa, ele deu uma ascensãozinha, se envolveu num problema, depois cometeu um crime, foi julgado e foi condenado. Acontece com o nosso herói. Por quê? Por que eu estou chamando ele de herói? Porque o Stendhal, durante todo o livro, ele fala que o Julien é um herói. Eu não acho. Deixa eu falar mal do Julien. O Julien, eu acho que ele é uma pessoa que se sente vítima da sociedade, e é claro que eu estou falando olhando o livro de hoje. O livro, ele foi escrito em 1830, a gente sabe que não tem tanta ascensão assim das pessoas na sociedade de classe baixa. Há uma rejeição, e eu acho que é essa a crítica que o Stendhal faz nesse livro. Há uma rejeição na ascensão de quem está embaixo na pirâmide, que quem quer subir algum degrau. E o Julien deixa isso claro pra gente. Quando eu falo que eu não gostei muito do Julien, é porque, assim, tudo dele, ele é porque eu sou pobre, é porque isso acontece comigo, aí ele tem um relacionamento lá que ele diz, ela não gosta de mim, ele questiona muito. E sem contar que tudo dele, quando ele se sentia frustrado, ele queria tirar a própria vida, ele cogitava tirar a própria vida. Então, assim, meio que eu não senti uma afinidade pelo Julien, não.
Mas espera que eu vou começar agora a falar das relações dele. Por ser uma pessoa de classe baixa e a família ser carpinteira, Julien não tinha aptidão para a profissão familiar. Ele lia muito, era muito inteligente, e ele usou isso em favor dele. Ele tinha a proteção de um padre, e aí o padre ensinou o Julien as questões religiosas. O Julien, muito esperto, peraí, Lupe, não me atrapalha. O Julien, muito esperto, decorou a Bíblia em latim. Você já pensou? Aí, para a ocasião em que a igreja é uma instituição bem presente na sociedade, decorar a Bíblia em latim é muita coisa. Ao que acontece? Ele vai me atrapalhar de novo, vai para a minha quinta vez tentando gravar esse vídeo. O Julien, ele consegue um emprego porque o padre que o ensina, ele instrui dentro lá da igreja, nessa cidade fictícia, nós vamos para essas relações. O Julien foi ensinado pelo padre. Aí, o senhor de Renal, para se mostrar que era o prefeito dessa cidade fictícia, para se mostrar, é um novo rico. Então, ele queria se mostrar para a sociedade. Foi dito a ele que era bom ter um preceptor. Então, ele, vou ter um preceptor. O que é que ele faz? O padre indica o Julien para ser o preceptor dos filhos dele. E ele leva o Julien para dentro de casa. Quando ele leva o Julien para dentro de casa, depois de um certo tempo, a mulher dele, eu vou chamar ela de vagabunda, que ela é mesmo. Falei rapidinho, tomara que o YouTube não corte. E aí a mulher dele acaba se engraçando com ele, tem um caso com o Julien. Depois desse caso é descoberto pelo inimigo do senhor de Renal, que é o Valenor. O senhor Valenor queria o lugar do prefeito. E aí, descobrindo que a mulher tem um caso com o preceptor, um jovem, bem mais jovem que ela, mandou uma carta anônima para o senhor de Renal. O senhor de Renal tenta pegar a mulher no pulo, a mulher é mais inteligente, articula. O que que acontece? Para encobrir a moral perfeita da mulher casada daquela sociedade, da alta sociedade, pega o Julien e manda ele para o seminário até as coisas ficarem. Ai, meu Deus do céu! E batendo no celular, gente. Aí, enquanto as coisas ficam mais calmas, ela vai rasgar meu livro. Enquanto as coisas ficam mais calmas, não, vai para o seminário. Bom, lá no seminário, os amigos dele, os amigos do Julien, quando eu digo amigos assim, os outros seminaristas, percebendo a inteligência do Julien, começam meio que a ter inveja dele. Mas com essa ascensão e essa inteligência em alta, ele consegue ser secretário do Marquês de Lamour. Ele é indicado para tal. E aí, isso tudo passou daqui para ser preceptor com uma influência religiosa, passou de Besançon, onde ele estava no seminário, para Paris, para ser secretário do Marquês com uma influência religiosa. O que eu quero dizer com isso é que a igreja está dentro desses âmbitos, influenciando nas tomadas de decisão. E aí, lá em Paris, ele, secretário do senhor Delamour, aí nós vamos deixar essa turma aqui de lado. Aí nós temos o secretário, agora ele vai ser secretário do senhor Delamour. Sabe o que acontece com o Julien? Esse cabinho é doido. Eu acho que ele traz as coisas para ele. Ele vai se relaciona com a filha do senhor Delamour e acaba engravidando ela. Bom, nessa gravidez, aí ele começa a questionar, meu Deus, como eu fiz isso com o senhor Delamour, ele me deu, me ajudou, me colocou dentro da sociedade. Como assim que ele colocou ele dentro da sociedade? Porque percebendo a aptidão dele para decorar, ele levava ele para as reuniões de salão, onde havia aquelas reuniões que, nessa turma que é meio partidária, inclusive partidários contra Napoleão, para que ele levasse recado para tal lugar. Então ele era a correspondência ambulante. Ele teve um ponto que ele decorou duas folhas para poder passar no recado, porque não podia mandar o documento. O pai dele chegou. Porque não podia mandar o documento para que alguém pegasse o documento e acabasse o recado chegando em mãos erradas. Temos essa articulação da alta sociedade. O Julien questionando se ele fez essas coisas tão boas e tudo mais. Uma coisa que eu não deixei anotada aqui. Tanto o Stendhal, que foi, né, ele era do exército napoleônico, e por isso ele coloca nos personagens dele essa paixão por Napoleão. Quando o Julien estava lá na casa da senhora de Renal, foram fazer um vasculhar os quartos, assim, ele tinha uma foto de Napoleão guardada no colchão e ficou com medo de que aquilo fosse descoberto. Quando vai para o seminário, ele continua guardando coisas de Napoleão, e quando está lá em Paris, ele lê livros sobre Napoleão, porque ele é um apaixonado por Napoleão. Tanto é que quando as coisas acontecem com ele sempre questiona se fosse num exército napoleão, se ele fosse um soldado napoleônico, tem essas questões. Bom, acontece que vamos voltar aqui para Paris. Ele tem esse relacionamento com a filha de Lamour e ela acaba engravidando. Você percebe que ele não era apaixonado por ela? Por quê? Depois que o pai Marquês, que antes não queria, mas aí aceitou que ele casasse com a filha dele, manda ele para um exército como oficial. E aí, porque ele disse para a filha dele, não casa agora não, mesmo ela grávida, não casa agora não, porque deixa, tá balançando meu celular, gente, deixa ele ir lá para
para o exército, depois vocês tomam essa decisão. E ele vai. E aí, nesse tempo que ele está afastado lá nesse sendo oficial, chega uma carta na casa do senhor de Lamour contando o que havia acontecido na cidade de Verrières e que ele havia conquistado, iludido uma mulher casada. E aí, em posse dessa carta, o senhor de Lamour conversa com a filha e a filha manda uma carta também, um recado para o Julien, para que ele retorne rapidamente, porque o pai dela tá meio que não querendo que o casamento aconteça. O Julien pega o cavalo, volta correndo a Paris, e lá em Paris ele descobre o que acontece, e o teor da carta, ele lê nervoso, sobe novamente no cavalo e vai correndo até Verrières para ele limpar a honra dele pelas acusações que estavam fazendo. E de fato eram acusações, eram verdade, fatos, mas alguns não eram. E ele vai lá na intenção de acabar com a vida da senhora de Renal, porque a carta dizia que tinha sido escrita por ela. Ele chega e ela tá na missa, ele chega e atira nela, dá 2 tiros, um acerta no ombro e outro no chapéu. Ela sobrevive, mas ele é preso na hora e levado para a cadeia, só que ele não sabe que ela sobreviveu. E aí lá fica as questões psicológicas dele, ele dizendo, eu mereço mesmo morrer, porque naquela ocasião, uma das condenações era a morte na guilhotina. E isso já começou, é um negócio desde a Revolução Francesa. E eu mereço mesmo morrer, porque eu matei uma pessoa e não sei o quê, mas aí depois ele descobre que ela tá viva. Mas mesmo sabendo que ela tá viva, ele acha que ele merece a cadeia e a morte, porque ele tentou contra a vida dela. Lá na cadeia, ele percebe o quanto ele ama ela. Ai, que cansativo esse negócio, esse homem se apaixonar por essa mulher e essa mulher ser casada. Aí o que acontece? Vamos entrar novamente com o senhor Valenor na história. As pessoas que foram convidadas para o julgamento do Julien eram só pessoas da alta sociedade, e elas tinham influência. O senhor Valenor, na verdade, tinha influência sobre essas pessoas. O Conde Pirrat, que era uma pessoa que gostava muito do Julien, conversou com ele e prometeu a ele uma ascensão política. E ele teve essa ascensão. Mas ele teve a ascensão antes do resultado do júri. Mas essa ascensão era em troca dele convencer os outros jurados a salvar o Julien. E aí o senhor de Renal faz exatamente o contrário. E quando a gente vê a crítica à sociedade nesse livro, eu separei até uma partezinha aqui em que o Stendhal deixa isso bem claro. Ele diz assim, isso aqui é o Julien falando, vão querer punir em mim e desencorajar para sempre essa classe de jovens que, nascidos de uma classe inferior e de alguma forma oprimidos pela pobreza, têm a sorte de conseguir uma boa educação e a audácia de se misturar ao que o orgulho dos ricos chama de boa sociedade. Este é meu crime, senhores, e na verdade será punido ainda mais severamente por não ser julgado por meus pares. Esse pedacinho fica bem claro a crítica que se faz da desigualdade social que há. Mesmo já tendo passado por todos os processos revolucionários, ainda há uma separação de classes, e é gritante. O Julien é acusado e condenado à guilhotina. A primeira atitude assim que ele teve, que eu realmente disse, eu gostei dessa atitude desse menino. Ele disse ao padre o seguinte, ele já estava rico, ele recebeu meio que um dote da família da esposa, porque o pai não queria que a filha fosse casada com um pobre, né? Aí ele diz assim, o senhor já deve estar a par, com muita alegria, da qual não posso duvidar, dos acontecimentos que levaram minha família a me enriquecer. Que no caso é a família da senhora de Lamour, da senhorita, né, a esposa dele, que o pai o enricou. Aqui estão 500 francos que lhe peço para distribuir sem alarde, nem menção ao meu nome, aos pobres infelizes, como já fui outrora, e que sem dúvida o Senhor socorre como me socorreu no passado. Que o Chelan, como eu disse, foi aquele cara, o padre que ensinou a ele as questões da Bíblia, questões religiosas, e foi com ele que ele teve auxílio para decorar a Bíblia em latim. Isso é uma coisa muito interessante no finalzinho desse livro. Primeiro, enquanto ele ainda não tinha sido, a pena não tinha sido executada, ele só recebia visitas da senhora de Renal com gosto, com a esposa, aquela menina grávida dele, que não era esposa ainda, mas a grávida dele, ele não, já tinha raiva, não sei o que, eu não gostei dessas atitudes dele. Mas quando a pena foi executada e o corpo separado da cabeça, o corpo foi enterrado no lugar onde ele pediu, e ela, a senhorita dele, a grávida dele, foi com a cabeça no colo até o local. E depois que todo mundo foi embora, ela foi lá e fez o ritual de enterrar também a cabeça. Então, assim, eu fiquei, nossa, é um amor que essa criatura nutriu por esse homem, que não foi correspondido, que quando você lê o livro, você percebe que em todas as fases que ele passou, ele só se importava com a senhora de Renal. Então, assim, é um livro, falando do livro, dando minha posição, é um livro meio arrastado a leitura, não vou mentir. Mas eu aconselho a leitura porque você fica julgando. Eu gosto de ler livro é porque eu julgo as pessoas mesmo. Ah, todo mundo me julga, pelo menos eu julgo não os personagens que às vezes nem existem. No caso do Julien, existiu, mas já estava morto faz um tempo. Bom, e se você ficou até aqui, você é o tipo de gente que eu gosto, considere se inscrever no meu canal, curte, compartilha. Até o próximo vídeo, cheiro pra vocês.